80%. Até 80% de todas as vagas de emprego no mercado atual são preenchidas antes mesmo de chegarem a qualquer plataforma pública na internet. É um número assustador, né? Demais. Bem-vindos ao mercado oculto, pessoal. E assim, a chave para acessar esse mercado é uma palavra que costuma causar arrepios na maioria dos profissionais: networking. Ah, temida palavra. Nossa, sim. Imediatamente vem à mente aquela imagem, sabe? Um salão de hotel com um carpete duvidoso, um crachá torto no peito. A pessoa suando frio lá no canto. Exato. Suando frio enquanto tenta distribuir cartão de visita para estranhos. É uma sensação super transacional, fria, quase falsa, né? E essa imagem carrega um estigma enorme. Infelizmente, é assim que a maioria enxerga a dinâmica hoje em dia. A gente assume erroneamente que construir uma rede de contatos é sinônimo de ser interesseiro. De olhar para o outro só como um degrau corporativo, tipo um atalho. Isso. Mas, bom, quando a gente analisa a fundo as forças invisíveis que movem as contratações e as parcerias, fica muito claro que a mecânica não tem nada a ver com troca de favores. Tá, então é sobre o quê? Trata-se de construir capital social, que é, de forma bastante pragmática, a habilidade de sobrevivência mais crítica no cenário corporativo atual. Ok, então vamos desvendar isso. Porque a nossa missão neste mergulho de hoje é exatamente desmistificar essa dinâmica. Para quem está ouvindo a gente, entender essas engrenagens é tipo o atalho definitivo para parar de depender só do envio de currículo para aqueles buracos negros digitais, sabe? Com certeza. E esse conceito de capital social, que a galera da sociologia estuda faz tempo, o Pierre Bourdieu, o Robert Putnam, ele descreve essencialmente os recursos e oportunidades que a gente acessa através da confiança. Certo. Mas por que o mercado oculto domina as contratações nessa margem tão absurda de 80%? A resposta se resume a duas palavras: mitigação de risco. Como assim? Bom, do ponto de vista de quem contrata, trazer alguém de fora baseado só num pedaço de papel estruturado, que é o currículo, é uma aposta altíssima. É um tiro no escuro, né? Total. Um erro de contratação custa tempo, custa dinheiro, destrói o moral da equipe. Agora, quando alguém de dentro da operação ou um parceiro de negócios confiável vira e diz: olha, eu conheço o trabalho dessa pessoa e eu garanto a entrega, Nossa, o risco percebido despenca na hora. instantaneamente. O capital social funciona como uma moeda de confiança pré-aprovada. O mercado aceita essa moeda muito antes de olhar para o seu histórico acadêmico. E é nesse ponto que a teoria ganha um contorno bem contraintuitivo, né? Especialmente quando a gente olha para a famosa teoria dos laços fracos, do sociólogo Mark Granovetter. Essa é a fantástica. Porque, assim, a lógica comum diria que os nossos laços mais fortes, tipo nossos melhores amigos, nossos mentores mais próximos, seriam os grandes responsáveis por nos colocar nas melhores vagas. Só que os dados mostram o exato oposto. Exato, são os conhecidos distantes, aquele ex-colega de um projeto antigo, aquela pessoa que você cruzou numa conferência há 2 anos, são eles que trazem as grandes viradas de carreira. Como isso é possível? O que é fascinante aqui é a assimetria de informação. Os laços fortes de um indivíduo são, em termos de mercado, redundantes. Redundantes. Pensa no círculo íntimo de um profissional. Essa galera geralmente frequenta os mesmos lugares, lê os mesmos portais, está nos mesmos grupos de WhatsApp. O limite de acesso a novidades desse grupo se esgota muito rápido. Ah, entendi. Fica todo mundo na mesma bolha. Isso. Já um ex-colega que atua numa indústria completamente diferente ou mora em outro estado, ele transita num ecossistema corporativo alheio ao seu. Uhum. Então, quando esse laço fraco compartilha uma informação, uma vaga ou uma tendência, aquilo é novidade pura e de alto impacto para você. Sabe que eu estava elaborando uma imagem mental para isso? Manda. Pensa assim, nossos laços fortes são como pessoas que moram na mesma casa que a gente. A gente olha todos os dias pela mesma janela e vê exatamente a mesma rua, né? Boa analogia. Já os laços fracos moram em casas diferentes, em bairros diferentes.
Eles olham pela janela deles e veem paisagens e oportunidades que os muros da nossa casa bloqueiam completamente. Exatamente isso. Eles têm uma visão periférica que você não tem acesso. Mas olha só, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Como advogada do diabo aqui. Lá vem. Se a indicação dos laços fracos resolve a vasta maioria das vagas, onde que entra a competência técnica nisso tudo? Tipo, o profissional que passou 5 anos no mestrado perde a vaga para quem é mais sociável. Isso soa como uma invalidação total do mérito. Esse é o dilema clássico. Mas, na real, é um falso conflito. A competência técnica não é substituída pela rede de contatos. Ela é o ingresso que permite você entrar no estádio. Tá, o ingresso para o show. Quem fez o mestrado prova o passado. Ele certifica o que você já estudou e o que já entregou. Mas o capital social sinaliza a sua capacidade futura de realização. É tipo a validação humana daquela técnica toda. Exato. O recrutador olha para um currículo impecável, mas sem nenhuma ancoragem de rede, e ele se pergunta, bom, essa pessoa sabe colaborar, consegue liderar sob pressão. O conhecimento técnico isolado não escala sem a habilidade de articular isso com outras pessoas. E essa articulação exige uma mudança drástica de postura, né? Sair de uma mentalidade extrativista para uma mentalidade de doação. Completamente. Fazer networking autêntico não é pedir um emprego na hora do desespero. Nossa, conectar-se com alguém só quando o aviso prévio chega é a própria definição de extrativismo. É o pior momento, você precisa cultivar antes. A gente usa muito a metáfora da jardinagem no material. Você planta na calmaria, irrigando aos poucos, sem aquela ansiedade de colher no dia seguinte, sabe? E a ferramenta prática para essa jardinagem é o que a gente pode chamar de escuta de 3 níveis, certo? Isso. A escuta de 3 níveis é a fundação da generosidade estratégica. O primeiro nível é o básico, aquele mecânico, que é prestar atenção e ouvir as palavras que o outro está dizendo, sem interromper. O que já é difícil para muita gente, vamos combinar. Com certeza. Aí, o segundo nível já requer uma empatia tática. É identificar a emoção ou o problema por trás da fala. Tipo, quais são os desafios reais que aquela pessoa está enfrentando ali. Uhum. E o terceiro? O terceiro nível, que é onde a construção real do capital social acontece de fato, é conectar a dor do outro com algo que você, como ouvinte, pode oferecer. E detalhe, sem pedir absolutamente nada em troca. Deixa eu tentar desenhar um cenário prático para isso, ver se faz sentido. Vai lá. Digamos que um profissional está num almoço de negócios e alguém de outra área comenta quase como um desabafo que a equipe está sofrendo muito para implementar um novo software de gestão, Clássico. né? Aí o nível 1 é só registrar a reclamação. O nível 2 é entender que aquela pessoa está estressada, talvez com medo do projeto atrasar e a diretoria cobrar. Exato, pegou a emoção. Aí o nível 3 é o profissional ir para casa, lembrar de um artigo detalhado sobre gestão de mudança em software ou lembrar de um contato que passou pelo mesmo perrengue e mandar uma mensagem. Poxa, lembrei da nossa conversa de hoje e achei esse estudo de caso que pode dar uma luz para sua equipe. Isso muda tudo, né? Muda tudo porque ativa um dos gatilhos mais potentes da psicologia humana, que é a reciprocidade. Ah, claro. Quando um profissional age assim, ele tira o foco das próprias necessidades e resolve uma dor imediata do outro. O impacto disso é que a pessoa ajudada não sente só gratidão. O cérebro dela passa a associar você, a pessoa que ajudou, à solução de problemas e à confiabilidade. E esse é um registro que dura anos na cabeça da pessoa. Muitos anos. É um investimento de longo prazo. Só que aí tem o desafio prático, que é o limite humano. Voltando a ser advogada do diabo por um segundo. Pode falar. Se a regra para o networking moderno é estar constantemente oferecendo valor, enviando link, fazendo ponte, atuando quase como um consultor gratuito para a própria rede, como que o profissional não entra em exaustão? É uma ótima pergunta. Porque, tipo, ser o doador inesgotável parece uma via expressa para o esgotamento profissional, para o burnout. Pareceria se você dependesse só da força bruta. Mas se a gente conectar isso com a imagem maior de como as redes eficientes operam, a gente percebe que sustentabilidade exige sistematização e não sacrifício. Sistematização. Como assim? Não estamos falando de fazer o trabalho do outro ou gastar 3 horas por dia mandando artigo. Estamos falando de curadoria intencional de atenção. Requer muito mais organização mental do que esforço braçal, sabe? Entendi.
Usar ferramentas para não depender da memória. Perfeito. Profissionais de alta performance usam ferramentas gerenciais simples para isso. Pode ser uma planilha no Excel ou o uso de marcações, aquelas tags, no próprio ecossistema do LinkedIn. Ah, tipo anotar que fulano se interessa por inteligência artificial na saúde. Isso. Porque aí, quando você lê uma notícia sobre o tema, em 3 minutos, você já sabe exatamente para quem mandar. O envio é cirúrgico. A generosidade escalável depende de tirar a carga da sua memória e colocar num sistema. Sistematizar, para não sobrecarregar, faz um sentido imenso. E, bom, se a organização interna é o primeiro passo, a vitrine externa é o segundo. E aqui é que fica realmente interessante. Agora a gente entra no palco principal. Sim. Como que a gente traduz essa base comportamental de empatia e sistematização para o maior palco profissional do mundo, que é o LinkedIn? Porque, com quase 1 bilhão de usuários globais, a plataforma frequentemente acaba sendo tratada como um mero depósito de currículos, né? Infelizmente, muita gente ainda usa assim. Fica parecendo aquele PDF burocrático de 5 anos atrás, que a pessoa transferiu bloco por bloco para a internet, criou uns verdadeiros cemitérios digitais, sem interação, só um histórico estático de tarefas cumpridas. O que é fundamental entender aqui é que o recrutamento contemporâneo opera como uma máquina de busca super avançada. Um buscador tipo Google. Exatamente. Quando um headhunter acessa o LinkedIn Recruiter, que é a interface paga que as empresas usam, ele não fica navegando por um feed rolando a tela procurando gente legal. Ele não tá lá dando like em posts de motivação. Não mesmo. Ele insere operadores booleanos complexos, cruzando habilidades, localizações e conexões. A primeira impressão não é só visual, ela é algorítmica. Nossa, isso muda toda a perspectiva. E a parte visual como fica? Também importa muito, claro. O banner de fundo, por exemplo, ele é frequentemente ignorado, mantido naquele fundo cinza padrão triste da plataforma. A constelaçãozinha cinza? Essa mesma. Psicologicamente, o banner é o outdoor da sua marca pessoal. Ele ancora a percepção de valor logo nos primeiros segundos de visita. E descendo só alguns pixels do banner, a gente chega no campo de maior peso para o algoritmo, né? O título ou headline. Esse é o coração do perfil. E o erro clássico é colocar só o cargo atual. Escrever lá, gerente ou especialista em dados, é praticamente vestir um manto da invisibilidade. É desaparecer no meio da multidão. O algoritmo precisa de contexto para ranquear o seu perfil. Então, o título tem que ser uma proposta de valor densa em palavra-chave. Em vez de coordenador de marketing, seria algo na linha de especialista em marketing, geração de leads B2B e estratégia de conteúdo de alta conversão. Perfeito. Isso resolve os dois lados. O lado da máquina, que agora sabe indexar o seu perfil nas buscas, e o lado humano, que entende imediatamente o que você entrega quando abre a página. Uhum. E o resumo, a seção sobre? A lógica se estende para lá. Os recrutadores gastam segundos mapeando palavra-chave. Um bloco massivo de texto, cheio de jargões corporativos genéricos, tipo profissional proativo focado em resultados. Nossa, isso dá até uma fadiga cognitiva só de ler. Dá mesmo. É necessário estruturar em formato de storytelling, direto ao ponto e focado em impacto. E na seção de experiência é a mesma coisa. As antigas listas de responsabilidades precisam morrer. Trocar por realizações mensuráveis, certo? Em vez de fui responsável por gerenciar redes sociais, colocar aumentei o engajamento em 150% em 6 meses. Exato. E a prova material disso vem com mídia acoplada. Colocar relatórios, apresentações, links de projetos ali no perfil. Agora, eu tenho uma dúvida técnica sobre o algoritmo que muita gente me pergunta. Fala-se demais sobre atingir o status All-Star, ou campeão, preenchendo todos os campos, até trabalho voluntário e idiomas. Por que a plataforma recompensa um perfil preenchido de ponta a ponta? Isso levanta uma questão essencial sobre a economia da atenção da própria plataforma. O LinkedIn penaliza perfis incompletos nos resultados porque o algoritmo cruza a completude do perfil com a probabilidade do usuário ser ativo. Ah, entendi. Uma questão de eficiência. Sim, para um recrutador que tem uma cota limitada de mensagens em e-mail para enviar por mês, gastar uma ficha num perfil fantasma é um desperdício de dinheiro.
O status All-Star sinaliza para o motor de busca o seguinte: olha, esse humano está presente e engajado, pode exibir ele nos primeiros resultados, porque a taxa de resposta vai ser alta. Essa camada de engenharia por trás do recrutamento é um jogo de xadrez, né? E dentro dessa arquitetura, a gente tem o endosso de habilidades e as recomendações escritas. E eu percebo, assim, uma assimetria gigantesca de valor entre os dois. Total, e por um bom motivo. A recomendação em texto tem um peso muito maior, tanto no ranqueamento quanto na percepção humana, se comparado a um simples clique naquele botão de endossar competência. A diferença aí está ancorada no conceito de fricção. Clicar no botão de endossar não gera atrito nenhum. O usuário pode rolar a tela e clicar em dezenas de competências aleatórias sem gastar nenhuma energia cognitiva. A gente faz isso sem nem pensar às vezes. E o mercado sabe disso. Os recrutadores sabem que isso inflaciona facilmente. Por outro lado, redigir uma recomendação escrita exige tempo. Exige formulação narrativa e, o mais vital, exige colocar a própria reputação em jogo. É colocar a pele em risco, né? Quando um ex-gestor escreve um parágrafo detalhando como você superou um desafio, ele está empenhando o próprio capital social para testar a sua qualidade. Exatamente. É a prova social cristalizada. O que torna esse recurso incrivelmente valioso na decisão final de quem avança ou não num processo seletivo. É aquele selo de garantia humana que o algoritmo, por mais avançado que seja, ainda não consegue fabricar. Nem vai concebir tão cedo. Mas olha só, ter o perfil perfeito, com SEO impecável e recomendações maravilhosas resolve só metade do problema, concorda? Com certeza. É como construir uma loja espetacular numa rua sem saída. A vitrine tá ali, linda, mas o profissional precisa atrair tráfego para ela. O perfil não vai fazer o trabalho sozinho se ele ficar estático. De jeito nenhum. E isso obriga a gente a olhar para a movimentação fora do feed, tipo em comunidades digitais, fóruns no Slack, Discord e, claro, os eventos ao vivo. É aí que a gente transita da vitrine para a arena. E a abordagem tática para eventos não é simplesmente aparecer lá, cruzar os dedos e torcer pelo melhor. Requer preparação prévia rigorosa. Dá uma estudada antes. Sim, avaliar a lista de participantes, entender a agenda e definir metas micro. Por exemplo, hoje eu vou conversar ativamente com 2 pessoas da área de engenharia de dados. Ter essa meta até dilui a ansiedade do ambiente que costuma ser bem caótico. Muito. E o ponto de contato inicial, que é o famoso pitch de 30 segundos, ele precisa ser calibrado para essa realidade. Pois é, esse pitch de 30 segundos costuma ser muito mal interpretado, né? Como se fosse um monólogo de vendas intenso, onde a pessoa vomita o próprio currículo no ouvido de quem tiver pela frente. O que é péssimo, afasta as pessoas na hora. A abordagem mais inteligente é construir esse momento focado na abertura de uma conversa colaborativa. Algo tipo: poxa, eu atuo na área de design e estou investigando como interfaces de acessibilidade impactam a retenção de clientes idosos. Como que a sua empresa lida com esse desafio? É um convite para pensar junto, não um discurso ensaiado. Só que, olhando para toda essa exigência de interação social contínua, me surge uma questão central. Como que o perfil introvertido sobrevive nisso tudo? Essa é a melhor parte. Porque, para quem sente esgotamento só de pensar em abordar um estranho numa conferência agitada, ou ficar debatendo naqueles canais de Slack que não param de piscar, como jogar esse jogo sem ir contra a própria natureza? Essa talvez é a descoberta mais libertadora sobre o capital social. O protagonismo da interação nunca deve ser de quem fala, mas sim de quem escuta. E o introvertido tem uma vantagem natural enorme nisso. Sério? Como assim? A estratégia central para quem prefere evitar os holofotes é dominar a arte das perguntas abertas. Quando um profissional introvertido questiona quais foram as maiores surpresas na sua última implementação de projeto, ele imediatamente transfere o peso da conversa. A outra pessoa passa a conduzir a fala. Isso. O introvertido escuta de forma ativa, absorve as dores e constrói um rapport super denso sem precisar dominar o palco.
É uma forma de exercer liderança informal baseada na curiosidade autêntica. A escuta atuando como um superpoder silencioso. Faz muito sentido. E em ambientes digitais que são assíncronos, tipo grupos de Slack ou fóruns, eu imagino que essa dinâmica se traduza na inteligência emocional da comunicação escrita. Exatamente. A forma como alguém se comporta nesses canais é monitorada constantemente, mesmo que de forma meio invisível. Verdade. Um fórum de desenvolvedores discutindo um bug no código, por exemplo, é um lugar onde as coisas podem escalar para uma guerra de egos em 5 minutos. E é aí que a construção de autoridade acontece por contraste. Por contraste. Um trecho de solução e fazendo uma pergunta que guia o colega a resolver o problema sozinho, ele demonstra uma maturidade sênior gigantesca. Entendi. Não precisa ter o cargo de chefe para ser percebido como líder pelo grupo. Nem um pouco. A resolução pública e construtiva de problemas nessas comunidades funciona como uma auditoria em tempo real. Mostra como aquele profissional se comportaria num ambiente de equipe estressante de verdade. As pontes que você constrói ali são o que geram as indicações para aquele mercado oculto que a gente mencionou no começo. Sensacional. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas essas peças? Nós dissecamos o porquê de os contatos distantes, os laços fracos funcionarem melhor. Entendemos a engenharia de busca do LinkedIn, que dita quem é invisível e quem ganha destaque, e exploramos a psicologia das comunidades e dos eventos. É um panorama bem completo. A convergência disso tudo mostra que nutrir capital social exige um tripé muito sólido. A habilidade técnica de entender as regras algorítmicas, a competência comportamental para exercer escuta genuína e uma visão gerencial de longo prazo para sistematizar tudo sem entrar em exaustão. Resumiu perfeitamente. No fim das contas, construir essa rede é a única pólice de seguro vitalícia que existe no mercado que é estruturalmente instável. E uma pólice de seguro que é integralmente portátil, né? Essa é a grande lição de independência na carreira moderna. O seu cargo atual, o pacote de benefícios, a sua mesa no escritório, tudo isso pertence à empresa. Eles podem revogar isso com um único e-mail do RH numa sexta-feira à tarde. Nossa, é a realidade nua e crua. Mas o seu conhecimento técnico acumulado e principalmente a sua teia de capital social pertencem exclusivamente a você. Quando a transição de setor ou o corte inesperado acontece, é a fluidez desses laços organizados que garante o seu próximo passo. E essa portabilidade do ativo humano me leva a uma reflexão final quase inevitável. Durante toda essa nossa análise, a gente focou na união entre o algoritmo da máquina e a empatia da pessoa. Mas se a gente olhar uns 5 anos para frente, a inteligência artificial está rapidamente automatizando as habilidades mais densas, os famosos hard skills. Um movimento que não tem mais volta. Não tem. A máquina já gera código, elabora planejamento financeiro, analisa contrato, estrutura planilhas complexas. Quase todas as execuções técnicas que historicamente garantiram o nosso emprego estão virando commodities. Fato. Então, se as habilidades técnicas estão virando o mínimo esperado, o automatizável, fica o questionamento. Num horizonte muito próximo, a capacidade humana de sentar numa mesa, entender a angústia de um gestor, articular esses laços fracos e exercer confiança genuína, vai deixar de ser só uma habilidade complementar. Será que vai se tornar, de fato, o único diferencial competitivo que vai impedir a nossa obsolescência profissional? Eu concordo plenamente. É o cenário para onde todas as tendências estão apontando agora. A eficiência operacional pode ser replicada por redes neurais, claro, mas a confiança é um protocolo exclusivamente biológico e humano. A IA não põe a mão no fogo por ninguém. São por alguém. O profissional do futuro não vai competir com a máquina em capacidade de processamento. Ele vai competir na capacidade de construir pontes de confiança que nenhuma tecnologia consegue forjar. É uma provocação vitalícia para manter no radar. Bom, a recomendação tática que fica para quem está acompanhando a gente hoje é transformar toda essa teoria numa auditoria prática. Hora de colocar a mão na massa. Isso. O primeiro passo é revisar a própria vitrine digital. Dá uma olhada lá, garantindo que o resumo conta a sua trajetória real de resultados de um jeito que seja amigável tanto para o algoritmo quanto para o olhar humano.
E o segundo passo? O segundo passo, e talvez o mais poderoso de todos, é quebrar a inércia. Reativar um contato com um laço fraco ainda esta semana, enviar um artigo relevante, fazer uma pergunta aberta genuína sobre os desafios atuais daquele ex-colega. Tudo isso sem pedir absolutamente nada em troca. Plantar as sementes na calmaria. Exatamente. Afinal de contas, por trás de todos os jargões corporativos e algoritmos de busca complexos, o mercado de trabalho é só um imenso ecossistema de seres humanos tentando navegar as próprias carreiras. E todo mundo, no fundo, está só esperando por uma boa e autêntica conexão.